Depois de um tempo que Marcos e a Thomas estavam voando pelo espaço, de repente o Robert disse que tinha que ir em um planeta, e ele abriu um portal para lá, e quando chegaram na atmosfera do planeta, a Ashira viu o templo lá e viu que tudo estava bem, e a turma perguntou pro Robert o porquê deles estarem lá, e o Robert disse que tinha alguém que ele precisava ver, e o Robert abriu um portal e chegou lá com o Marcos, mas o Norbert, e o resto da turma ficou na nave, até que depois resolveram ir também. E chegaram no alto de um prédio, no qual eles ficaram meio escondidos, e o Robert disse que logo encontrariam a pessoa, e no momento acabou chegando uma mulher lá, correndo desesperada lá pro terraço do prédio, e ela estava olhando para onde ela podia correr, e de repente apareceu um homem atrás dela, e ela disse que os advogados dela iriam acabar com ele se ele a matasse, e ele disse que não seria essa a questão. Então, no momento que ela virou a cara para trás, resolveu pular para tentar fazer com que acusassem ele. Ele chegou perto dela e acabou atirando um raio nos olhos dela, e ela caiu no chão. E ele disse que, pensando bem, é melhor acabar logo com tudo. Ele já ia atirar nela, só que aí o Robert disse para ele parar. Quando ele viu o Robert, reconheceu e disse: Robert, há quanto tempo? E o Robert disse que já faz muito tempo mesmo. E o Robert e a Thomas se aproximaram daquele homem e perguntaram quem era aquele homem. E o Robert disse que era Tom, o caçador de invejosos. E o Marcos perguntou se realmente existia isso por aqui também. E o Robert disse que existe uma quantidade de coisa que ele nem faz ideia, mas que Tom ele consegue ver a inveja das pessoas como se fosse cores, em uma cor que representa a inveja que ele consegue enxergar. E com isso ele consegue seguir a pessoa, não importa onde esteja, se no escuro ou se no meio de muitas pessoas, ele consegue chegar até lá e acabar fazendo alguma coisa para impedir com que essa pessoa invejosa acabe prejudicando as outras pessoas. E o Marcos disse que isso era algo até que legal, conseguir impedir que alguém fizesse alguma coisa ruim, mas que o que ele ia fazer com essa mulher. E o Tom disse que iria acabar com ela, porque ela já fez muita coisa ruim e que merecia morrer. E perguntaram o que foi que ela fez, e Tom contou que ela tinha inveja de uma mulher que acabou alcançando um cargo na empresa bem mais alto que ela, e ela com inveja, ela começou a mandar mensagem de ameaça falando para ela desistir desse cargo, porque senão a filha dela sofreria as consequências. Só que aquela mulher que ela tá ameaçando não desistiu e disse que isso não tinha nada a ver com ela, que ela nem sequer tinha capacidade para estar naquele cargo e que ela conquistou com muito esforço e que ela deveria se concentrar no que ela estava fazendo. Só que essa mulher que ameaçou acabou com a vida da filha da outra e ela conseguiu apagar todos os rastros, e agora a filha daquela outra mulher tá para ser enterrada, pois já está nas últimas no hospital. E essa mulher, ela se safou de tudo, escondendo todos os rastros que ligavam ela, já que ela pagou até as ameaças. E agora ela continua prejudicando a outra mulher. E por causa de tudo que ela fez, ela merece morrer, disse Tom. E Marcos se indignou e disse que deixa com ele, que ele cuidaria de tudo isso. E perguntaram o que ele iria fazer. E ele disse que ele era o denunciador e que ele poderia cuidar dessas coisas com as próprias mãos dele. Então o Marcos acabou teletransportando aquela mulher para um outro canto, bem na casa dela, depois que ele perguntou para Asher onde ela morar, e acabou curando os olhos dela, ela voltou a enxergar, só que viu que estava na casa dela, e o Marcos foi com a Ashira e começou a coletar informações sobre várias coisas que ela fez, e até a parte onde ela acaba ameaçando a mulher, ele conseguiu pegar com o globo do tempo, todo esse momento, a juntar mais evidências e mais, e chegou no momento que ele conseguiu as evidências necessárias, enquanto Tom e Robert estavam conversando lá naquele prédio. E quando o Marcos conseguiu tudo, ele mandou tudo para as autoridades e viu aonde era que estava a filha daquela mulher que sofreu o acidente, quase morrendo, e chegou no hospital e curou a menina que ficou bem, e a mãe foi alegre em ver como ela estava. E o Marcos mandou para as autoridades todas as provas do que aquela mulher invejosa tinha feito. E depois de ele mandar toda a denúncia dos crimes dela, aquela mulher foi presa na casa dela, pelo que ele soube mais tarde, e todo mundo já estava faz um tempo conversando no alto daquele prédio. E quando o Marcos chegou lá,
ele disse o que ele fez, e Tom disse que foi um trabalho até melhor do que o dele, que ele ficou feliz de ver como ele age. E Marcos perguntou para o Hobbit o que era que ele queria falar com Tom. E Tom também estava curioso, já que eles conversaram sobre tantas coisas, mas não soube qual era o ponto. E Hobbit disse para o Tom que ele foi escolhido para ser um emissário da destruição. E Tom ficou surpreso com isso, já que ele pensou que só o Hobbit tinha esse título, que era só um herói único. Mas Hobbit disse que os universais começaram a eleger mais emissários da destruição, heróis que destroem aquilo que causa destruição, e que ele foi escolhido para ser um também. Mas Tom disse que ele já estava satisfeito com isso de ser caçador de invejosos, e o Robert disse que ele já havia falado com conhecimento e destruição a respeito disso, e falaram que ele poderia continuar com esse título, já que ele gostou de ser assim mesmo. E ele acabou aceitando, então o Hobbit fez dele um novo emissário da destruição, só que ele seria conhecido mais como o Destruidor de Invejosos, ou como o Caçador de Invejosos, que ele falou que poderia ser uma dessas duas coisas. E o Robert disse que estava bem ele ser o Caçador de Invejosos. E então ele começou a testar os poderes novos dele, e disse que agora ele não precisaria mais ficar usando tecnologia e carregando tanto para poder ir de um canto para o outro, e ficar gastando cargas de energia para ficar carregando armas. E daí ele começou a testar isso, indo de vários cantos junto com todo mundo. E como ele aprendeu bastante sobre física, pelo que ele contou, ele testou mais coisas e perceberam que ele sumiu em um canto e também não estava mais ouvindo ele. E ele disse que havia aprendido a respeito sobre a capacidade de manipular o espaço, e isso garantiria com que ele conseguisse evitar com que o som que saísse dele chegasse até alguém, e até mesmo a luz, fazendo com que ele se tornasse invisível e inaudível, e isso seria bastante útil no trabalho dele. E ele contou parte da história dele depois que foi com todo mundo lá para a nave, e disse que de onde ele veio, as pessoas conseguiam ver os sentimentos das pessoas, e o único que ele conseguia enxergar como cores era inveja, e percebeu que cada pessoa que tinha inveja sempre acabava causando problema. Era como se fosse sempre alguém ruim que sentisse isso. Sempre que alguém tinha inveja do outro, acabava destruindo a vida das outras pessoas ou prejudicando de alguma forma. E ele falou consigo mesmo que de um momento em diante ele seria alguém que impediria esses invejosos de prejudicar a vida das outras pessoas, porque sempre que alguém com inveja aparece, sempre acaba prejudicando a vida de alguém. E ele começou a estudar bastante no planeta dele e desenvolver tecnologia para poder viajar por outros mundos depois de cuidar bastante do dele. E ele resolveu sair por aí fazendo feitos, combatendo gente invejosa, impedindo ela de fazer coisas ruins aos outros. E perguntaram se ele nunca se arrependeu de ter feito alguma coisa com algum invejoso, e ele disse que não, já porque toda pessoa que tem inveja acaba tendo um sentimento de que ele precisa destruir a felicidade do outro para ser feliz, e isso é uma coisa que ele não admite. E no momento o Tom disse que precisava ir a algum lugar, e ele falou aonde, e o pessoal ficou acompanhando pelo Globo do Tempo, e viram uma discussão que estava tendo numa casa, porque uma irmã que acabou roubando o noivo da outra irmã, e acabaram com todo mundo saindo de lá sem resolver nada, e Tom estava escutando num canto escondido, e em um momento, a irmã que roubou o namorado da outra chegou perto da outra e acabou dando um tapa nela, e disse que ela não deveria tentar enfrentá-la, pois tudo que ela faz, ela consegue fazer melhor, e que ela sempre foi melhor do que ela, e que tudo que ela conquista deve ser dela, porque ela sempre foi a melhor na família, a queridinha dos pais. E a outra perguntou por que é que ela não pode simplesmente ser feliz com tudo que tem, porque ela precisa ficar tomando tudo que é dela. E nesse momento ela acabou perdendo a paciência e foi puxar os cabelos da outra. Só que o Tom acabou estendendo a mão para ela e de repente ela parou e caiu no chão convulsionando. E depois avançaram no tempo e viram que ela chegou no hospital. Disseram que ela teve um problema no coração e ela não poderia fazer muita coisa, muito menos sofrer com fortes emoções, senão ela poderia ter problemas sérios. E Tom apareceu lá de volta na nave, e depois de falar mais alguma coisa com o Tom, eles acabaram saindo daquele planeta, e o Tom ainda ficou por lá, e seguiram em direção ao espaço.